Meus irmãos e amigos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite e agradecer de coração o convite para estarmos aqui, nos alegrando diante do Senhor pelos 40 anos dessa querida igreja. Não é a primeira vez que eu estou aqui, é com alegria então que retorno e agradeço o convite que foi feito pelo pastor Fábio, pastor Wendel. E graças a Deus, parabéns pela misericórdia, graça de Deus concedida a vocês. E nessa noite eu queria falar a respeito da Igreja de Cristo. E para isso eu queria convidá-los a abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos do verso 13 até o verso 20. Passagem bastante conhecida, bastante polêmica também, mas necessária. Mateus capítulo 16, nós vamos do verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui, queridos, a leitura. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ajude a entender essa passagem e o significado dela para nós hoje, que nos reunimos aqui para agradecer por 40 anos da igreja aqui reunida. Ó Deus, nós estamos diante da Tua revelação e nós pedimos a iluminação do Espírito que a inspirou para que possamos compreendê-la. O que é que ela quis dizer com essas palavras e o que é que ela quer dizer hoje para nós. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a interpretar o texto, aplicar o nosso coração e nos alegrarmos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu queria, nessa noite, refletir com vocês um pouco a respeito da Igreja de Cristo, afinal, essa é a razão pela qual nós estamos aqui, celebrar os 40 anos dessa igreja local. Queria refletir um pouco sobre o que é a igreja, qual é a sua fundação, de que maneira nós podemos distinguir se uma igreja é genuinamente uma igreja cristã e como nós podemos fazer parte da verdadeira igreja de Cristo Jesus. Nós vamos, então, examinar o nosso texto, porque aqui nós encontramos as palavras de Jesus a respeito de todos esses tópicos que eu falei para vocês. A palavra igreja aparece apenas 2 vezes nos evangelhos, em ambas as vezes na boca de Jesus, uma vez aqui e outra mais adiante no capítulo 18. Podemos dizer que a igreja não é uma invenção humana, mas ela tem origem na própria pessoa de Cristo, no seu ensino, nas suas obras, na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, apesar de todos os defeitos, apesar de todas as críticas, algumas merecidas, que a igreja tem recebido ao longo desses 2000 anos da sua existência, ela é uma instituição divina. Ela tem seu lado humano, como, por exemplo, nós estamos aqui reunidos numa igreja que é organizada, tem um CPF, tem um CNPJ, tem um local próprio, tem pessoas que trabalham e são remuneradas aqui. Há uma dimensão humana da igreja enquanto organização e instituição. Mas isso não deveria nos fazer perder de vista a sua verdadeira natureza. Ela foi instituída por Jesus Cristo, conforme nós vemos aqui. E Jesus disse em que bases a sua igreja seria edificada. E é sobre isso, então, que eu queria ver com vocês. Esse texto, a declaração de Jesus,
a Pedro de que a igreja seria edificada sobre a rocha, ela começa com a narrativa de Jesus indo para os lados de Cesareia de Filipe. Está aí no verso 13. Jesus viajava com seus discípulos. Ele geralmente fazia essas viagens primeiro na região da Galileia. Depois, no final dos seus 3 anos de ministério, ele começou a visitar mais a Judéia. E a caminho da Galileia para a Judéia, onde estava Jerusalém, onde ele passou a sua última semana, ele então se aproximou da cidade de Cesareia de Filipe. É assim chamada para ser distinta de Cesareia Marítima, que fica na costa. Essa Cesareia tinha sido edificada em homenagem ao tetrarca Herodes Filipe. Não é? O nome Herodes era um nome genérico e vários Herodes haviam existido, e um deles era Filipe, e que então Cesareia foi edificada em homenagem a ele. Jesus estava se aproximando daquela cidade. Aqui nós já estamos em meados do seu ministério, e havia muito burburinho no meio do povo a respeito de Jesus, porque ele fazia sinais, ele fazia prodígios, e ele ensinava com uma autoridade que os judeus não estavam acostumados a escutar nas sinagogas, através dos seus rabinos. E muita gente estava perplexa a respeito de Jesus, inclusive o próprio Herodes, que não sabia a identidade de Jesus, e todo mundo queria saber. Jesus estava na boca de toda a nação judaica naquela altura, e além também, porque o ministério dele havia se estendido para além das fronteiras da Palestina. E a grande questão era quem era aquela pessoa que tinha essa autoridade sobre os demônios, que curava doenças só com a palavra, e que ensinava com uma autoridade que era maior do que a autoridade dos escribas e fariseus. Então, quando estavam perto daquela cidade, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos com o objetivo de testá-los, prová-los e preparar o caminho para o que ele vai revelar mais adiante. Ele pergunta no verso 13 aos seus discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem é tirada do livro do profeta Daniel, onde Daniel tem uma visão de Deus sentado no trono e alguém como se fosse um filho do homem, ou seja, alguém em aparência humana, se aproximava dele e recebia de Deus todo o poder no céu e na terra e um reino que não haveria de passar. Então, essa figura que aparece na profecia de Daniel, os judeus interpretavam como sendo o Messias e, portanto, o Filho de Deus. E ele era chamado o Filho do Homem, porque, mesmo sendo o Filho de Deus, ele vinha na forma humana. E era o título que Jesus mais usou para se referir a si mesmo. Quando Jesus falava dele mesmo, ele se referia como sendo o Filho do Homem. É o seu título predileto. Por isso ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ou seja, quem é que o povo está dizendo que eu sou? O que é que eles dizem? Qual a opinião que vocês têm ouvido por aí a meu respeito? E os discípulos trazem algumas respostas aí no verso 14. Aí eles disseram: bom, algumas pessoas dizem que o Senhor é João Batista. E quem defendia mais essa tese era o próprio Herodes, porque Herodes tinha mandado matar João Batista, porque João Batista tinha denunciado os pecados de Herodes, e agora Herodes achava que Jesus era a reencarnação de João Batista que tinha vindo assombrá-lo. Então, você vê como as pessoas interpretam as coisas de acordo com suas crenças, de acordo com suas crendices. Assim era Herodes, que embora fosse rei dos judeus, ele tinha crenças estranhas a ponto de pensar que Jesus seria a reencarnação de alguém que já tinha sido morto, inclusive pela sua própria mão. Mas alguns achavam que Jesus era João Batista tendo regressado de entre os mortos. Outros diziam que ele era Elias. De fato, o profeta Malaquias termina a sua profecia dizendo que Deus haveria de mandar o profeta Elias preparar o caminho do Senhor, ou mandar o profeta Elias preparar o caminho do Senhor antes que esse grande dia do juízo acontecesse. E só que Elias, na verdade, era João Batista, era uma referência a João Batista e não a Jesus. Os judeus estavam
confundindo e fazendo uma interpretação equivocada a respeito de quem seria Jesus. Outros diziam que era o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era muito estimado, muito querido entre os judeus, não somente pela sua profecia, pela sua paixão e compaixão por Jerusalém, e eles achavam que Jesus parecia um pouco, tinha traços do ministério de Jeremias, pela compaixão que Jesus demonstrava pelo povo, pelo cuidado com o povo que Jesus demonstrava. Ou algum dos profetas. Deus tinha levantado um novo profeta em Israel. O que é que essas interpretações a respeito de Jesus, elas têm em comum? É que todas elas são de alguém bom. Todas elas apontam para que, dizem que para os judeus, Jesus era uma pessoa diferente, era alguém especial, era da parte de Deus. Mas o que é que elas têm de errado? É que nenhuma delas reconheceu quem era Jesus na sua essência. Quem era Jesus de fato? Ele podia ser confundido com um profeta, ele podia ser confundido com um sábio, ele podia ser confundido com um homem bom, ele poderia ser confundido como alguém capaz de realizar sinais e prodígios, mas nenhuma dessas opiniões alcançava a verdade dos fatos sobre a identidade de Jesus. E esse é o ponto número 1 quando a gente fala de igreja. Igreja é a comunidade daqueles que professam a verdade a respeito de Jesus. É a comunidade daqueles que entenderam quem é Jesus de fato e que se reúnem para servi-lo, para adorá-lo e professar o nome dele diante do mundo, ensinar ao mundo a verdade de Jesus. Até hoje as pessoas continuam a ter opiniões a respeito de Jesus. Tem pessoas que acham que ele era um cínico, no sentido, um sábio cínico, cinicismo sendo uma linha filosófica. Alguns acham que ele era um pescador às margens do mar Mediterrâneo. Alguns acham que ele era um camponês que tinha visões grandiosas de ser alguém importante. Alguns acham que ele era um reformador judaico que veio reformar a religião judaica. Até hoje, as pessoas têm que lidar com essa questão, porque não tem como fugir à realidade de que Jesus é uma figura tão importante que ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. Então, quem era essa pessoa? Quem era Jesus? Até hoje é motivo de questionamentos, é motivo de debate na academia, nos estudos avançados de teologia. Existe uma disciplina chamada a busca do Jesus histórico, que é uma linha de pesquisa na teologia que investiga os evangelhos apócrifos e outras fontes extrabíblicas, tentando descobrir quem era Jesus, de fato. Então, as pessoas sempre tiveram opiniões a respeito de Jesus, e eu digo que a igreja ela é feita daquelas pessoas que perceberam a verdade, quem é Jesus de verdade, e se reúnem para professar essa verdade e para adorar Jesus, que é o que nós vemos em seguida. Agora, Jesus está pronto para fazer a pergunta que ele queria fazer desde o começo. Primeiro, ele perguntou o que é que todo mundo diz que eu sou, perguntou aos seus discípulos, e agora ele pergunta aos discípulos no verso 15. Mas, e vocês? Essa é a opinião do povo. Mas e vocês que estão há quase 3 anos comigo? Vocês que estão me acompanhando, que viram todos os meus sinais, prodígios, que escutaram as minhas palavras, que viram a minha conduta, as minhas obras, vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus agora faz aos seus discípulos. E Pedro, falando pelos discípulos, ele dá resposta no verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aqui a verdade a respeito de Jesus, que a multidão não sabia, os judeus não sabiam, Herodes não sabiam, achavam que ele era uma pessoa especial, mas aqui está a verdade. Jesus era muito mais do que isso. Primeiro, ele era o Messias, aquele que havia sido profetizado, antecipado pelos profetas de Israel, aquele que viria redimir a nação de Israel das suas iniquidades,
aquele que havia sido prefigurado nos sacrifícios de animais, cujo sangue era derramado diariamente no tabernáculo e depois no templo, para a remissão de pecados da nação de Israel. Aquele que tinha sido prefigurado no ministério levítico e sacerdotal, de pessoas escolhidas por Deus que ministravam diante de Deus em favor dos homens pela remissão de pecados e que intercediam pelos homens que eram os sacerdotes. O Messias é aquela pessoa que estava antecipada na lei, quando a lei dizia, quando Moisés disse que Deus haveria de levantar alguém maior do que ele e que deveria ser ouvido pela nação de Israel. O Messias havia sido prefigurado pelo profeta Isaías, capítulo 53, ele foi moído pelos nossos pecados, foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é chamado de o servo do Senhor, aparece na profecia de Daniel. Então, o Messias era uma palavra cheia de significado. Messias vem do aramaico, que significa ungido, traduzido como Cristo, em grego, é como aparece no Novo Testamento. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido, aquela pessoa que Deus havia preparado e que havia separado para ser o Salvador do seu povo. Então, essa é a primeira coisa a respeito de Jesus, que ele é o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito, a começar no Jardim do Éden, a respeito do Salvador, quando ele disse que viria alguém da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E a partir daí ele chama Abraão e diz, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Depois ele chama Davi e diz, alguém que virá de ti vai se assentar no trono do meu povo para todo sempre. Para todo sempre. É o Messias. E Pedro então diz a Jesus, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele prometido por Deus e estás entre nós. E não somente isso, Pedro continua, tu és o Filho do Deus vivo. Embora Jesus se chamasse do Filho do Homem, como eu disse, esse título apontava para a humanidade dele, isso não apagava a sua divindade. Ele era o Filho do Deus vivo. O Deus, ele é chamado de Deus vivo, em contraste com os deuses pagãos, que são feitos de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de prata, de objetos preciosos, de ferro, de gesso, que não se movem, estão mortos, que não ouvem orações, ainda assim as pessoas se dobram diante deles, mas o Deus verdadeiro, ele é vivo. E esse Deus, ele tem um filho que é gerado dele desde toda a eternidade. A relação do pai e do filho é essa de geração eterna. E esse Filho de Deus foi que veio ao mundo, ele é o Messias. Essa é a verdade a respeito de Jesus Cristo. Ele era mais do que um homem, ele era o Filho de Deus, ele era Deus Filho encarnado, feito gente entre nós. Isso Pedro sabia, diferente de todas as demais pessoas e das opiniões. Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, tomando a frente, como era do seu feitio, ele disse, tu és o Messias, aquele prometido. Tu és o Filho do Deus vivo. Com isso, Pedro estava afirmando essa verdade, que é a divindade de Jesus Cristo, que ele é único, ele é o Filho de Deus aqui entre nós. A resposta de Jesus à declaração de Pedro é a base que nós temos de informação no Novo Testamento sobre o que é a igreja, sobre o que ela está edificada e como nós podemos entrar nela, que são os pontos que eu disse que gostaria de ver nessa noite. Diante da resposta de Pedro, Jesus então lhe diz no verso 17, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram estas coisas, mas meu Pai que está nos céus. O ponto aqui que Jesus destaca, ele começa primeiro bendizendo, abençoando Pedro. Pedro, você é feliz, é isso que bem-aventurado quer dizer, feliz. Pedro, você é feliz. E a sua felicidade reside nesse fato de que
esse conhecimento que você tem de quem eu sou, o Messias e o Filho de Deus, isso não foi alguma coisa que a sua inteligência, a sua capacidade, os teólogos, os técnicos, os rabinos, os escribas e os anciãos lhe passaram. Mas isso lhe foi dado através de revelação. Foi meu Pai que está nos céus que revelou a você essa verdade. Porque, queridos, sem que Deus revele quem é Jesus Cristo, nenhuma pessoa vai crer, vai entender, aceitar e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma revelação divina, é só por meio de revelação. E Deus revela isso de diversas maneiras. Durante uma pregação, durante o testemunho de alguém, durante a leitura da Bíblia, durante o cântico, durante lições de escola dominical, uma pessoa falando para outra. Deus tem milhares de maneiras de chegar até o coração do homem que está cego, como aquela multidão que tinha visto todos os milagres de Jesus, ressurreição de mortos que Jesus tinha feito. Ninguém tinha compreendido. Mas Pedro tinha compreendido, não porque Pedro fosse melhor do que os outros, mas porque Deus revelou a Pedro. Tu és feliz, Pedro, porque tu és um desses a quem Deus revelou a verdade. Você está certo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, mas só pode ver isso, só pode entender isso aquele a quem Deus revelar. Porque a inteligência humana, a capacidade humana, os estudos humanos, a sabedoria humana esbarram na pessoa de Jesus e não conseguem ir além do véu. Mas a verdadeira identidade de Jesus, ela é revelada por Deus àqueles que são seus. Feliz é a pessoa que entendeu quem é Jesus. Ele é mais do que um homem bom. Ele é mais do que um homem especial. É mais do que um grande pregador que inspirou multidões e um grande movimento mundial. Ele é mais do que o fundador da maior religião do mundo. Ele é o Messias prometido por Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus que veio morar entre nós para nos redimir dos nossos pecados, para dar sua vida em nosso lugar. Esse conhecimento é um conhecimento que vem apenas pela iluminação do Espírito Santo. Pessoas estudando não podem compreender isso. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de estudar com muita gente preparada. Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos em teologia e terminei na Holanda. Meus professores eram mestres que tinham doutorado nas grandes universidades do mundo. Yale, Universidade Livre de Amsterdã, o meu professor lá na Holanda, ele era formado na Universidade Livre de Amsterdã, era um dos grandes nomes da teologia daquela época, foi meu professor. Ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ele não acreditava que Jesus morreu pelos pecados, e era um homem culto, um homem cheio de diplomas na parede. Mas ele não sabia, ele não cria no que a Bíblia dizia a respeito de Jesus. Ele não cria que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Para ele, Jesus foi um reformador judeu que apareceu, mais um profeta que tinha aparecido lá em Canaã, em Israel, para reformar ou trazer o povo de volta aos caminhos de Deus. Enquanto que uma pessoa simples, eu me lembro, logo depois da minha conversão, eu vim pregar o Evangelho aqui em Olinda. Eu me converti aos 23 anos, em 1977. Não precisa fazer a conta, não. Eu vou fazer 69 esse ano. Eu vim pregar o Evangelho aqui, na região de Maria Farinha, na praia de Maria Farinha. E eu ia de porta em porta. Ia de porta em porta, um jovem recém-convertido, eu. De porta em porta. Eu me lembro, um dia cheguei na casa de um pescador, a porta estava semi-aberta, aquelas portas que abrem a parte de cima, fica fechada de baixo. A parte de cima estava aberta, bati, apareceu uma moça, tinha uns 16 anos de idade. E eu disse, olha, eu estou aqui falando a respeito de Jesus, estou distribuindo folhetos, queria saber se eu posso entrar na sua casa. Ela disse, sim, pode entrar, pode vir, quero saber mais. E aí eu expus o Evangelho de Cristo para aquela moça de 16 anos, mais ou menos. E depois, quando terminou, eu disse, queria orar com você, você não quer? Você crê nesse Jesus? Ela disse, eu creio sim, de todo o meu coração.
Você quer que Ele seja seu Salvador? Eu quero sim. Vamos orar. Oramos juntos. E foi a primeira pessoa que eu conduzi a Cristo, por assim dizer. Estava feliz da vida, e de noite lá na igreja, né, conversando com o pastor que estava lá, aí o pastor perguntou, é uma casa assim, assim? Eu digo, é lá mesmo. Não, essa menina ela tem problemas. Né? Ela tem problemas. Então, não é bem assim como você está pensando. Né? Provavelmente, ela não sabe nem o que é que ela fez. Quando foi à noite, ela foi para a igreja. Trouxe a irmã dela. E depois a tia. E depois a família toda. Foram batizados, foram recebidos na igreja. Eu não vou dizer quem ela é, mas ela se tornou uma crente extraordinária, a ponto de trabalhar no nosso seminário. Até hoje. Então, né, as pessoas olham assim e dizem, mas como é que ela vai saber? E eu fico pensando no contraste entre ela e o meu professor holandês de teologia, com todos os títulos, que não conseguia ver quem era Jesus. E aquela menina ali, ela soube, ela percebeu, Deus revelou, Deus mostrou. A igreja é feita de pessoas, independentemente de idade, de cultura, de capacidade, alguns de alta cultura, outros que não tiveram oportunidade, ricos, pobres, menos favorecidos, mas eles têm em comum uma coisa que nos une, é que nós sabemos, porque Deus nos mostrou, quem é Jesus. Nós cremos em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui você tem um critério para você discernir uma igreja verdadeira. O que é uma igreja verdadeira? É uma igreja que confessa essa verdade. Se você estiver numa igreja que nega a divindade de Jesus, a sua humanidade, seu sacrifício na cruz, sua ressurreição entre os mortos, na verdade, você está numa seita. Você não está na igreja de Cristo, você está numa imitação da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é feita por essas pessoas que, como Pedro, são felizes porque Deus revelou para elas a verdadeira identidade de Jesus. Tu és feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelaram a você, não foi a inteligência humana que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Amém? E aí Jesus então prossegue e diz no verso 18, ele faz um trocadilho em seguida com o nome de Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Evidentemente que a pedra aqui que ele se refere não é o Pedro humano, porque Pedro acabou de receber uma revelação divina. E mais adiante, quando eu parei no verso 20, a minha leitura, mas se a gente tivesse continuado, nós teríamos lido da seguinte maneira. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muita coisa dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É isso que significava ser o Messias. Ele começou a explicar aos discípulos, eu vou para Jerusalém, vou ser rejeitado, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro, o mesmo Pedro que recebeu a revelação de quem era Jesus, chamando Jesus à parte, em particular, começou a repreender Jesus. Eis a pedra. É claro que a pedra não é Pedro. Não é a pessoa de Pedro, como o catolicismo romano vem ensinando há séculos, que a pedra é a pessoa de Pedro. Que segurança uma igreja teria edificada sobre um homem que no momento revela a verdade a respeito de Cristo, no momento seguinte reprova Cristo porque diz que vai para a cruz? É claro que a pedra não é a pessoa de Pedro, mas a pedra é a confissão de Pedro, essa verdade que sai da sua boca, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Pedro, enquanto confessante, enquanto dizendo a verdade. A igreja de Cristo está edificada sobre essa verdade, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que sobre essa pedra, essa declaração na boca de Pedro, ele vai edificar a sua igreja. É a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, é aqui. Na boca do próprio Jesus,
na boca do próprio Jesus. É a comunidade daqueles que, como Pedro, professam essa verdade. E a igreja está edificada sobre isso. Não está edificada sobre a pessoa de Pedro, como quer a igreja romana. Não está edificada sobre Calvino. Não está edificada sobre Lutero. Não está edificada sobre nenhuma outra pessoa. Mas a igreja de Cristo está edificada, fundada, firmada nessa verdade que Deus revelou a Pedro e que Pedro professou publicamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração mais fundamental do cristianismo. É isso que faz o cristianismo diferente de todas as religiões. Porque nós cremos que o nosso Salvador é Jesus Cristo. Ele é o Messias prometido. Ele é verdadeiro Deus, Ele é verdadeiro homem, Ele se deu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Isso eu creio, isso eu confesso. Essa é a primeira grande declaração de fé da igreja na boca do próprio Senhor Jesus. E em seguida Jesus acrescenta: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno aqui se referem à morte e ao castigo eterno, que a Bíblia chama de inferno. O que Jesus está dizendo é que aqueles que, por obra de Deus, professam essa verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles não irão morrer e apodrecer sofrendo eternamente no inferno, porque a morte e o sofrimento eterno não prevalecerão, não terão vantagem ou vitória sobre aqueles que professam a verdade a respeito de Cristo. Se você pensa na sua morte e no sofrimento eterno que a Bíblia fala, na verdade Jesus falou mais do inferno do que qualquer outra personagem do Novo Testamento. É só você conferir. Pega aí a palavra inferno numa concordância bíblica e você vê quem é que falou mais sobre inferno. Você vai ver que foi o próprio Jesus. A única forma de você escapar da condenação eterna que seus pecados merecem é você se tornar parte da igreja de Cristo. Parte da igreja de Cristo. Porque Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu sei que algumas pessoas, quando lêem essa passagem, ficam pensando nos demônios, né? Mas essa interpretação de que os demônios não vão prevalecer contra a igreja, essa é uma verdade, mas esse texto não está falando disso, porque pressupõe que os demônios estão no inferno, e eles não estão ainda. O diabo não está no inferno ainda. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas ele não está lá ainda não. Ele vai para lá. Ele vai para lá juntamente com aqueles, como aquele povão todo que tinha até uma opinião boa a respeito de Jesus, mas que nunca professou a verdade a respeito de Cristo. Nunca professou. Aqui não está falando de demônio, está falando da morte e da condenação eterna. As portas do inferno, a morte e o sofrimento eterno não levarão a melhor sobre a minha igreja. Aqueles que são meus, eles viverão eternamente e eles escaparão da condenação eterna, porque eles professam essa verdade de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a prova do que eu estou dizendo é que no verso 19, Jesus faz uma promessa, ele está falando a Pedro, mas a Pedro como representante da igreja, como representante daqueles que professam a verdade. Olha que promessa no verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa é uma promessa muito grandiosa e a gente precisa entender, para não entender errado, como o catolicismo romano, onde Pedro é apresentado como o chaveiro do céu, né? Aqui no cinto dele tem chaves indicando que ele abre e fecha o reino do céu para as pessoas, com a extrema unção, com as indulgências, com o perdão de pecados dado pelo padre no confessionário, através dos chamados sacramentos da Igreja Católica, dos quais não tem o menor traço na Bíblia, mas é alguma coisa levantada pelo catolicismo medieval durante a Idade Média. Essa promessa aqui é feita a Pedro
enquanto confessante da verdade, para dizer de que maneira as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Pedro, as chaves do reino dos céus aqui, que está em oposição ao inferno, em vez de ir para o inferno, você vai entrar no reino dos céus. Então, a chave para entrar no reino dos céus é a pregação dessa verdade. E à medida que Pedro e os demais discípulos fossem pregando essa verdade, eles iam abrindo o reino de Deus para as pessoas. Porque a única maneira de você entrar no reino de Deus é você acreditar na palavra de Pedro e dos demais apóstolos, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. As chaves do reino dos céus é o Evangelho. Essa verdade que Pedro confessou aqui. E a igreja tem as chaves do reino dos céus nesse sentido, que a igreja verdadeira, ela vem preservando há 2000 anos a pregação verdadeira a respeito de Jesus. Que Ele é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, que nós somos salvos pelo seu sacrifício na cruz e não por nossas obras. E se você crer nisso, você será admitido no reino de Deus. E você fará parte do reino dos céus. Mas da mesma forma que as chaves abrem, elas fecham. O mesmo evangelho que abre o reino de Deus para alguns, é o mesmo evangelho que fecha o reino de Deus para outros. Porque eles não creem. E se você não crê nessa mensagem, que foi pregada por Pedro e pelos apóstolos, e foi escrita aqui nesse livro, por isso que chegou até nós, até o dia de hoje, se você não crer nisso, o reino de Deus será fechado para você, não tem como você entrar, não vai ser por suas obras, por melhorzinho que você seja, por mais boazinha que você seja, por mais fiel, dona de casa, esposa que você seja, por mais trabalhador, decente e honesto que você seja, você nunca chegará ao ponto de merecer entrar no reino de Deus. Nem eu e nem você, nenhum de nós merecemos, somos todos pecadores. Por isso que Deus mandou Cristo, por isso que Ele mandou o Messias, por isso que Ele mandou o seu Filho, e por isso que entregou à igreja as chaves do reino de Deus, que é o Evangelho. Daí a importância de igrejas locais. O que são igrejas locais, como essa igreja aqui? Elas são o ajuntamento daquelas pessoas que um dia entenderam quem é Jesus e pela fé em Jesus entraram no reino dos céus e se juntam para celebrar essa verdade, para agradecer a Deus, confessar os seus pecados, se edificar, se encorajar no meio dos seus sofrimentos e de suas dores, enquanto aguardam a plena entrada no reino de Deus, que vem depois da morte ou no regresso do Senhor Jesus. Para celebrar o que Jesus fez, partindo o pão, tomando o vinho, batizar os novos convertidos, edificar-se na santíssima fé. É para isso que as igrejas existem. É para isso que as igrejas foram constituídas por Cristo. Porque elas são agências do reino de Deus aqui nesse mundo, se elas professam essa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja tem as chaves do reino dos céus, que é a pregação do Evangelho. E pela pregação do Evangelho, abre o reino de Deus para as pessoas e fecha. Quando as pessoas recusam acreditar, elas mesmas se excluem do reino de Deus por conta da sua incredulidade. Isso é o que Jesus ensinou a respeito da sua igreja. Mais adiante ele vai dizer, depois que ele morre pelos nossos pecados, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, depois que ele morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, ele vai aparecer a Pedro e aos discípulos e ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Daí a importância da igreja. A igreja não é brincadeira. A igreja lida com realidades eternas, com o destino da sua alma. Daí a importância de você levar a sério o que você está ouvindo aqui nessa noite. Se você já é membro de uma igreja, pergunte se você é membro da verdadeira igreja de Cristo. Você pode ter o seu nome no hall de membros dessa igreja, mas a pergunta é, seu nome está rolado nos céus? Você de coração confessa isso, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo?
e você crê que Ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e que a obra dele é suficiente para garantir o perdão de seus pecados e a entrada no reino de Deus, como está escrito aqui, você crê nisso? Talvez haja pessoas aqui nessa noite que têm uma boa opinião a respeito de Jesus. Ele foi um grande homem, ele foi um grande mestre, ele foi uma pessoa que fez a diferença no mundo. Isso é insuficiente para levar você ao reino dos céus. Para que você entre no reino dos céus, no reino de Deus, você precisa crer na verdade revelada a respeito de Cristo, aos seus apóstolos que nos deram essa verdade por escrito nesse livro, que é a Escritura Sagrada, que Ele, somente Ele, é o Salvador de todos os homens arrependidos e crentes nele. Creia nele. E que essa igreja entenda o seu chamado. Ela existe aqui exatamente para anunciar essa verdade nessa cidade, nessa região que estava na boca de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que assim seja. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Deus, te damos graças porque o Senhor nos revelou essa verdade a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, que é mais do que uma pessoa importante, um homem impressionante, alguém que mudou a história, mas que é o teu Filho, Deus Filho, feito homem, encarnado, para derramar sangue pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e intercede por nós. Te damos graças porque podemos crer. E eu peço que nessa noite o Senhor faça a mesma coisa que fez com Pedro. Abre os olhos, Senhor. Abre o coração das pessoas. Revela a elas quem é o Senhor Jesus, para que elas possam se alegrar em Cristo, glorificar o teu nome e entrarem no reino dos céus, através destas chaves benditas que são o Evangelho da graça de Deus. Abençoe essa igreja aqui, abençoe os seus pastores, seu conselho, diáconos, seus membros, e faz com que ela seja uma agência proclamadora do Evangelho de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vocês podem sentar, pode ser que o pastor mande vocês levantar depois, mas eu vou arriscar. Vocês podem sentar. Deus abençoe a todos.